Oi gente, aqui é a Jaque. Essa é uma série de vídeos então falando sobre a radioatividade e no vídeo de hoje a gente vai falar mais especificamente sobre a descoberta da radioatividade. Antes de mais nada então a gente precisa saber o que é a radioatividade. A radioatividade então vai ser um fenômeno nuclear que pode ser natural ou artificial, em que núcleos instáveis vão emitir partículas ou ondas eletromagnéticas a fim de se tornarem mais estáveis. Esse processo, então, de emissão de partículas ou de ondas eletromagnéticas vai ser chamado, então, de desintegração ou decaimento nuclear. Só vai ser radioativo aquele elemento que tiver o seu núcleo instável. A estabilidade do núcleo atômico ela vai ser determinada a partir do número atômico, ou seja, da soma dos prótons e dos nêutrons. A estabilidade ela só vai ser rompida em átomos que apresentam uma massa muito grande. Aqueles ali a partir do polônio, então, vão ser os elementos que têm maior instabilidade. Mas é claro, existem também átomos mais leves com núcleos instáveis, em proporções mínimas. Eles vão ser chamados então de isótopos radioativos ou de radioisótopos. A descoberta então da radioatividade vai se iniciar lá em 1896 com o Henri Becquerel. Entretanto, não seria possível as descobertas dele se antes, não fossem os estudos dos raios-x. Caso você não conheça ainda muito sobre a descoberta dos raios-x, eu vou deixar aqui um vídeo onde eu falo sobre o surgimento do elétron e a interação dele com a matéria, em que fala sobre o surgimento dos raios-x, então pode clicar por aqui. A descoberta dos raios-x levou então o Becquerel a testar a hipótese de que as substâncias fluorescentes ou fosforescentes também emitiriam raios-x. Ele fez isso então deixando ao Sol amostras de minério de urânio. Em seguida então ele colocou essas amostras em contato com um filme fotográfico, que estava ali envolvido por um invólucro para ver se elas impressionavam o filme fotográfico e emitiam então raios-x. No entanto, conta-se que começou uma chuva em Paris e que o Becquerel teve então, que colocar essas amostras em uma gaveta escura e com alguns filmes ali virgens, que estavam protegidos então com um papel preto. Novamente um descuido, um acidente levou a uma descoberta aí excepcional, para a ciência. E daí aqui tem o que o Becquerel escreveu no relatório então que ele mandou à Academia de Ciências da França. Ele dizia o seguinte: como o Sol não voltou a aparecer durante vários dias, revelei as chapas fotográficas a 1º de março, na expectativa de encontrar imagens muito deficientes. Ocorreu o oposto. As silhuetas apareceram com grande nitidez. Pensei imediatamente que a ação poderia ocorrer no escuro. Logo ele conseguiu constatar assim que uma substância poderia sim emitir radiação espontaneamente, sem ter que absorver os raios solares, por exemplo. O Becquerel comprovou então que sais de urânio, ao serem colocados em frascos próximos de uma placa fotográfica e na ausência da luz, escureciam essas placas fotográficas. Becquerel vai descobrir então também que essa radiação que o urânio emitia era capaz então de ionizar gases, transformando-os em condutores. Em 1897, então, uma das maiores figuras femininas da ciência, Marie Curie, de origem polonesa, em uma época em que a ciência era dominada basicamente apenas por homens, fez uma verdadeira revolução então no meio científico ao estudar esses raios de Becquerel. Os estudos da Marie Curie comprovaram então que todos os sais de urânio sempre apresentavam o mesmo resultado, pois se tratava de uma propriedade do elemento comum a todos eles, o próprio urânio. Marie Curie vai batizar então essas propriedades do urânio em emitir raios de radioatividade. Em abril de 1898, a Marie Curie vai constatar então que havia algum componente mais ativo que o urânio em seus minerais naturais. A partir de então, a Marie Curie e o marido dela, o Pierre Curie, vão trabalhar durante 3 anos isolando o urânio do minério de uranita, usando cerca de 1.400 litros desse minério. Lá em 1902, então, eles vão isolar átomos de 2 elementos radioativos que até então não eram conhecidos naquela época. O primeiro eles vão batizar com o nome de rádio, pois ele era 2 milhões de vezes mais reativo que o próprio urânio. E o segundo eles vão chamar de polônio, uma homenagem à terra natal da Marie Curie, a Polônia. Em 1903, a Marie Curie, o Pierre Curie
e o Henri Becquerel vão dividir então os louros aí de terem recebido o Nobel de Física pelos trabalhos com a radioatividade. Ela vai ser então a primeira mulher a ser laureada com o prêmio Nobel e a primeira a ganhar, né, 2 vezes o prêmio em áreas distintas, uma na área da física e outra na área da química. Além de ter sido então a primeira mulher a ser professora na Universidade de Sorbonne, na França. Já anos mais tarde, o físico neozelandês Ernest Rutherford vai realizar então alguns estudos que vão identificar a natureza da radioatividade, mostrando que ela se originava então do núcleo. Ele testou então as radiações provenientes de um material radioativo sob uma tela fluorescente, descobrindo então 2 tipos de radiação, alfa e beta. Devido à partícula alfa ser atraída pela placa negativa e sofrer um desvio, ele constatou então que esse tipo de radiação deveria ser de uma carga positiva. Já a partícula beta, atraída pela placa positiva e desviada em sua direção, apresentaria então uma carga negativa. O Rutherford recebe então em 1908 o Nobel de Química pelos estudos da desintegração dos elementos e a química das substâncias radioativas. Já em 1900, o químico e físico francês Paul Ulrich Villard observou um terceiro tipo de radiação, denominada de radiação gama. Quando o feixe de uma amostra radiativa passa por 2 placas eletricamente carregadas, uma positivamente e outra negativamente, vai ocorrer a subdivisão de 3 tipos de radiações. Os diferentes tipos de radiações foram comprovados pelo aparecimento de manchas em uma tela fluorescente ou em uma chapa fotográfica. As emissões alfa, beta e gama vão ter então energia suficiente para arrancar elétrons e transformar átomos ou moléculas em íons ou radicais livres. Por isso, são chamadas então de radiações ionizantes. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido aí como ocorreu a descoberta da radioatividade, que vocês tenham gostado então dessa figura feminina que é a Marie Curie, que é muito importante e eu acho essencial falar dela. E também, então, espero vocês para o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre os diferentes tipos de radiação. Por hoje é isso, tchau!